Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Jovem Pan Blumenau, Vale Europeu 88,7 FM, a primeira rádio do FM aqui de Blumenau e do Vale Europeu, e você também nos acompanha no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Nós estamos na internet, estamos no rádio, estamos multiconectados. Mas primeiro quero convidar você que está nos ouvindo a se inscrever no YouTube da Jovem Pan. E se você está nos vendo aqui, também se inscreva, deixe o seu like, participe, comente, pois a sua participação é o que nos motiva sempre estar fazendo novas conversas, novos conteúdos, seja no 88,7 FM ou aqui também pela internet. E hoje estou recebendo o Darlin Schmidt, que é diretor da MK Academy, que é uma empresa, que é um curso, que é uma escola, uma academia de fato para essa área digital, essa área de informática, de tecnologia da informação e da comunicação, mas principalmente para essa área de games. O assunto hoje é sensacional. A gente vai falar de um mercado novo, mas não tão novo assim, mas novo para muita gente, mas que movimenta bilhões de dólares pelo mundo e pode fazer parte da sua vida e da vida dos seus filhos. Darlin, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Blumenau. Olá, obrigado. Eu sou o Darlin, então hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse mercado que é o terceiro maior mercado do mundo, ele está crescendo muito, então a gente veio aqui na Jovem Pan para bater um papo, trocar uma ideia sobre essas áreas da tecnologia, quais são as oportunidades que o mercado tem para oferecer, quais são os cursos, quais são os treinamentos, enfim, todas as nuances aí que a gente encontra nesse mercado sensacional e que aposto que a maioria aí tem contato, que joga, que se diverte, que tem como lazer, tem como trabalho, enfim. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aí aqui junto à rádio para entender melhor como funciona e quebrar alguns paradigmas aí que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, e principalmente das pessoas mais velhas que não conhecem direito igual os mais novos conhecem. É isso mesmo. E até quando a gente fala de entretenimento digital. O que é o entretenimento digital? Que hoje a gente conhece o videogame, os jogos de computadores que se consolidaram, as ferramentas digitais na internet. O que é esse entretenimento digital? E quando até comentasse ali, tem esse volume e essa importância no mercado econômico mundial? Legal. Entretenimento, eu acho que a gente tem diversas formas, né? Por exemplo, jogar futebol não deixa de ser um entretenimento, só que é um esporte físico. Quando a gente fala de digital, a gente traz esse passatempo, essa diversão, essa harmonia atrás de uma tela ou de um software, enfim, né? Entretenimento digital, a gente pode pegar um jogo paciência e jogar, ficar entretendo ali, ou pode participar de um campeonato mundial de LoL, por exemplo, onde vai estar participando diversos países, diversas equipes, e em busca do primeiro lugar lá, de ganhar um prêmio milionário, enfim. Entretenimento digital, a gente vai estar passando o tempo, seja para o hobby, seja por profissão, para movimentar esse mundo digital. Então, por exemplo, jogos são entretenimento digital, criação de conteúdo, designer gráfico, edição de vídeo, cara, tudo isso pode ser entretenimento digital. Por exemplo, hoje, TikTok e Instagram, quanto tempo a gente passa por dia nessas plataformas? Cara, alguém está gerando esse conteúdo, alguém está entretendo outras pessoas de forma digital, através da internet, através dessas conexões, né? E aí quando a gente fala desse consumo, isso rentabiliza? Isso dá dinheiro? Hoje o mercado de games já passou ao faturamento anual de música e cinema somado, então é um mercado que está crescendo muito. Teve um boom de mobile, então console e PCs eles estão mais ou menos estáveis, só que o mobile, esses jogos, por exemplo, Free Fire, que são mais acessíveis, onde é mais democrático, atingiu muita gente. Então o crescimento foi muito exponencial em mobile também. Então hoje todo mundo tem um celular, todo mundo joga algum tipo de joguinho no celular, assiste alguma coisa no TikTok, no Netflix, no YouTube, Twitch, enfim. Esse mundo está muito imerso no nosso dia a dia, e aí cada vez a gente está consumindo mais conteúdo digital. E para a gente consumir, alguém precisa produzir isso aí. Então a gente trabalha tanto na produção como
na questão de treinamento pro player, enfim, a gente vai educar e treinar essas pessoas para que elas possam produzir conteúdos, sejam produção de vídeo, comunicação visual através do designer, ou seja, através de lives, de gameplay, enfim. Isso que eu ia até perguntar. Como então é uma indústria que hoje movimenta milhões, bilhões de dólares e tem uma audiência que consome, falasse muito bem, seja no celular, na televisão, no computador, que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, então está sendo impactado por um produto, por eventuais anúncios e por um estilo de vida. Então, para se trabalhar essa indústria, como falasse também do cinema, da música, na música a gente sempre lembra do cantor, do compositor, do produtor, da equipe que estrutura um show. Aí quando a gente fala do cinema tem o cinegrafista, o roteirista, o ator, o diretor. A estrutura do entretenimento digital, dessa área principalmente de games, o que tudo envolve? Que possibilidades profissionais as pessoas têm hoje nessa área? Tá, eu acho que vamos ter que começar a segregar alguns pontos para a gente começar a explicar, né? Por exemplo, games. O cara pode tanto se tornar um jogador profissional e ser contratado por uma equipe, receber salário mensal, exatamente como um jogador de futebol. Dá para fazer uma analogia bem legal a uma escolinha de futebol, onde o atleta vai treinar, vai se dedicar. Conforme ele for melhorando, ele vai subindo para o time principal e depois vai virar um profissional. Por exemplo, pega um jogador do Flamengo, por exemplo. Uhum. Cara, o cara vai ter lá um educador físico, um educador psicológico, vai ter o treino que ele vai ter que fazer, vai ter alimentação, enfim. Ele vai ter um monte de coisas que vão preparar ele para chegar naqueles 90 minutos do jogo e atuar com a maior excelência possível. Para o mercado de esportes é a mesma coisa, vai ter que treinar, vai ter que se dedicar, e tem empresas, grandes times, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho tem um time de Free Fire, onde ele paga o salário mensal, se não me engano, uns 20 mil reais mais ou menos, para os melhores atletas de Free Fire jogar no time dele. Então ele vai participar de campeonatos, enfim. Então a gente tem essa ala de competitivo, onde a gente vai treinar os atletas para se tornar jogadores profissionais de esportes. Esse é um cenário. O outro cenário é a produção de conteúdo. Por exemplo, pega o Gaules, que é um dos streamers mais famosos. Ele hoje não trabalha com competitivo, ele não disputa campeonatos, mas ele tem um público fiel dele que ele consegue monetizar através de publicidade. Uhum. Por exemplo, o público que assiste ele é extremamente nichado. Cara, ele é gamer, ele é um público geek. Então, se eu for, por exemplo, a uma empresa que vende cadeira gamer, cara, eu vou querer colocar publicidade nesse cara porque eu vou estar atingindo o meu público-alvo. Então, ele tem vários patrocinadores que pagam para ele anunciar porque ele tem um público muito nichado e engajado. Então, se o Gaules falar que essa caneca aqui da Jovem Pan é muito legal, cara, talvez vai aumentar muitas vendas dessa caneca da Jovem Pan. Perfeito. Entendeu? Então, primeiro tem um cenário competitivo, depois tem a de produção de conteúdo, que vai ter os usuários, os que consomem esse entretenimento digital, né? Uhum. É outro aspecto. Então, de jogos, o cara pode tanto treinar para se tornar um profissional, como também começar a produzir conteúdos, fazer lives, gameplay e conseguir ganhar dinheiro através de anúncios de parceiros e marcas que acham necessário ou que faz sentido a gente colocar dinheiro nesse tipo de propaganda e publicidade, né? Perfeito. E aí a gente pensa logo assim, quando a gente joga um joguinho, a gente pensa assim, por que eu não tive essa ideia antes? Mas além da ideia, a pessoa tem que ter conhecimento de como se faz o jogo. E existem essas ferramentas, isso também é uma profissão? Sim, essa é uma profissão que está crescendo muito. Hoje o Brasil está exportando muitos programadores. Então a gente está tendo até tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela é a CTO da Nubank, se chama Cris Junqueira, que ela fala sobre o apagão tecnológico que está acontecendo. Então o que é esse apagão tecnológico? A demanda para mão de obra de tecnologia está muito alta e eu não tenho essa oferta de mão de obra. Então eu preciso crescer a minha parte tech da empresa, só que não tem mão de obra para suprir. Então eu quero desenvolver, mas não tem quem faça. Então isso trava o crescimento tecnológico de algumas empresas. E a gente também está tendo uma concorrência desleal, não é desleal, mas contra dólar e euro. Por exemplo, tem empresas da Europa, Estados Unidos, contratando brasileiros, oferecendo um preço, um valor, um salário de um estagiário para eles, por exemplo, $3.000 ou 3.000 euros,
Para nós que representa, sei lá, 18, 20 mil reais, e como uma empresa tech aqui do Brasil vai conseguir competir com um salário desse? Então fica muito difícil. E a pandemia veio para provar que o home office funciona. Então o cara tá trabalhando, por exemplo, o cara mora em Floripa aqui, trabalha com uma empresa lá de Nova Zelândia, recebe 3 mil euros por mês. E tá tudo certo, entendeu? Tá tudo maravilhoso. Esse mercado ele tá muito quente. E a programação de jogos, ele tá inerente a esse mercado. Para tu produzir um jogo, são 3 principais partes da tecnologia que tu precisa aprender e desenvolver. Primeiro, tu vai ter que aprender a criar. Criar o personagem, criar o cenário, criar os objetos. Depois que tu criou esses personagens, tu vai precisar animar esses personagens. Dar vida a eles, fazer eles se mexer, a hora que ele ficar forte, sair um foguinho. Enfim, vai ter que dar vida a eles. Depois que tu criou e animou, tu vai ter que programar esse personagem. A hora que eu apertar a setinha da frente do teclado, ele vai andar para frente. A hora que eu apertar o espaço, ele vai pular. Enfim, então na programação de um jogo, ele vai ter que criar, programar e animar. São 3 áreas da tecnologia que a gente vai estar inserindo uma criança que está formando ali os conceitos dela, sobre o que ela gosta, sobre o que ela não gosta, com o que ela se identifica ou não. Então, para quem deseja ingressar na área de tecnologia, o curso de desenvolvimento de jogos é bem legal, porque ele vai abranger 3 etapas fundamentais de tecnologia. Vai ter que desenhar para criar, vai ter que animar para dar vida e vai ter que programar para fazer o teu contexto, o teu enredo do jogo funcionar. Eu vou ter que andar 1 quilômetro aqui, apertar para frente para fazer fazer um buraco no chão para me esconder. Então a criança criou esse roteiro do jogo, vai ter que criar o cenário, o chão, o bonequinho andando, vai ter que programar para depois de 1 quilômetro andando, vai fazer um buraco e vai cavar, sabe? Então, o universo de criação de games, ele vai inserir a criança no mundo tecnológico, no mundo digital, que elas já estão inseridas, que elas são digitais, elas não são mais analógicas, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente vai estimular essa parte de tecnologia. E eu acredito que tecnologia não tem mais volta, né? Então, a gente acredita que o mesmo crescimento, o mesmo hype que as escolas de inglês tiveram no passado, há 10 anos atrás, a gente vai ter agora com programação, que é muito importante, porque o programador, ele é um solucionador de problema. E quando tu consegue aprender a resolver um problema, tu vai conseguir sair de muitas situações complicadas. Quantos problemas a gente tem que resolver diariamente, sabe? Então, como eu posso automatizar isso? Como eu posso criar uma solução diferente? Como eu posso otimizar essa resolução de problemas? E às vezes programação, criar um algoritmo, alguma coisa assim, pode ser um atalho para mim conseguir resolver esse problema. E, consequentemente, eu vou estar desenvolvendo habilidades emocionais, de raciocínio lógico e tudo mais, né? Então, para uma criança aprender a programar, cara, a gente vai estar inserindo ela num ambiente tecnológico, onde vai estimular ela a aprender a solucionar e resolver problemas. Perfeito. Estamos recebendo aqui na Jovem Pan 88,7 FM e também no YouTube da Jovem Pan, Darlin Schmidt, que é diretor da MK Academy Digital Entertainment. O meu inglês está perfeito hoje. Falasse agora dos cursos de inglês e eu assim, ali década de 90, 2000, dei um pulo exponencial. Passou rápido, né? Passei na frente. Então, que fica até aqui na cidade de Blumenau, no Shopping Neumarkt, e é onde a gente entra agora na pergunta. A gente chegou aí, o universo, o mercado. E aí agora a pessoa que está ouvindo essa nossa conversa aqui no Conecta Pan, ele sobre o mundo gamer, o mercado de entretenimento digital, o mercado de entretenimento através dos jogos digitais. Ele tem essas ferramentas aqui na nossa cidade, na região de Blumenau, do Vale Europeu, do Médio Vale? Tem. A gente tem a nossa escola é física, tá? É toda presencial. Cada aluno tem um computador, o professor na sala, não tem aula EAD. A gente fica situado ali no Shopping Neumarkt, no centro, numa área bem nobre da cidade, perto dos colégios ali, tudo, né? Então, na nossa estrutura ali, a gente tem 2 laboratórios, onde a gente ministra os cursos, que são programação de jogos 2D, programação de jogos em 3D, são diferentes, tá? Os cursos, designer gráfico, para trabalhar com comunicação visual, e edição de vídeo para trabalhar com edição audiovisual de vídeos, né? Então, por exemplo, a gente tem um professor lá que ele tem drone.
Cara, eles vão fazer takes de drone, vão pegar esses takes para levar para o laboratório e editar esses vídeos. A gente acredita muito nesse mercado de trabalho e a gente quer estreitar essa relação. Por exemplo, de designer gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar demandas reais de empresários, de microempresários aqui de Blumenau. Por exemplo, uma padaria quer fazer uma campanha de Dia das Mães que vai dar 50% de desconto no bolo. Então, eu vou pegar essa demanda real do mercado de trabalho, vou levar para o professor, vou fazer esse briefing com o professor, ele vai passar para os alunos, pessoal, essa aqui é uma demanda real do mercado de trabalho e a gente vai fazer uma logo, fazer uma arte, desenvolver uma comunicação visual aqui para esse empresário. E aí a gente vai pegar essas artes desenvolvidas pelos alunos e depois passar para o empresário e falar assim, pô, qual tu gostou mais, qual tu escolheu. Aí ele vai fazer ele vai pegar a melhor, que ele achou que faz mais sentido para ele. Depois a gente volta para os alunos e faz um feedback. Pô, ele gostou mais dessa, porque o M do Dia das Mães aqui foi em rosa, não foi em amarelo. Enfim, para a gente treinar os alunos para o mercado de trabalho também, estreitar essa relação. Então, os nossos laboratórios, os nossos cursos são focados para o mercado de trabalho mesmo, para o desenvolvimento desse profissional, dessa criança. Esses são os nossos cursos. E a gente tem uma arena gamer também, com todo o setup profissional, onde a gente faz os treinamentos pro player, a gente também oferece festa de aniversário. Por exemplo, meu filhinho gosta muito do jogo Fortnite, quer fazer uma festa digital para ele, para mais 19 amiguinhos. São 20 computadores que a gente tem lá, dessa arena, né? Então dá para fazer festas de aniversário também dentro da arena. Dá para fazer campeonato, enfim, a gente é uma escola situada num shopping, onde a gente trabalha com educação e tecnologia, utilizando a gamificação na educação. Então a gente está pegando essa nova geração de crianças a partir dos anos 2000 ali e trazendo conteúdo e estudo através da tecnologia para elas. Então basicamente essa é a nossa estrutura. A gente tem então 2 laboratórios, uma arena e o mais legal também a gente tem uma salinha de streaming para os alunos poderem fazer lives e dar a cara a tapa mesmo para se desenvolver lá. A gente tem canal na Twitch para aprender. A gente só vai aprender tentando, errando, com persistência. Então a gente tem 2 laboratórios, uma arena e uma salinha de streaming para poder fazer live direto lá de dentro da nossa escola. E quando ele fala da estrutura, realmente faz uns 30 dias que eu fui conhecer a estrutura. Estava passeando no Shopping Não é Market, passei pela Alameda de Serviços e ali está a estrutura. E realmente é impressionante. Tinham jovens ali, adolescentes, crianças, tanto jogando como também fazendo os cursos. Todo mundo sendo acompanhado pela equipe, muito legal, muito bacana. E aí a gente chega assim, eu que sou de uma geração que estou com 40 anos, tive uma vivência com a parte de digital, vi o crescimento da internet, a chegada do celular, a próprio do videogame, passei do videogame, o console para próprio computador, e essa questão de estar conectado com outras pessoas, jogando contra outras pessoas, que às vezes dá raiva. Eu tenho o costume de jogar o FIFA, aí eu tô lá, EVN, jogando tal, que é o meu nickname. Aí eu vejo lá, João 2010. Aí eu, 2010, o guri tem 12 anos. Aí quando eu vejo, eu apanhei de 8-0 de um guri de 12 anos, assim, aí fica aquela revolta, mas penso assim, no outro dia eu vou ganhar. Eu vou jogar agora com um de 10 anos, quem sabe eu tenho mais chance. Mas, então a estrutura é muito legal, vale a pena visitar e conhecer. E quando a gente fala dos cursos que são oferecidos, então toda a estrutura lá, ela oferece desde a possibilidade da pessoa aprender a fazer um jogo, como ela se tornar um gamer, que seria o profissional que trabalha com jogos, como a gente faz a analogia que tu falou muito bem. De um jogador de futebol, existe o jogador de jogos digitais. Exatamente, e no futuro também a gente vai estar montando os nossos times de esportes. Por exemplo, no sábado retrasado a gente já fez um amistoso de LoL contra a MK de BH. Então, como a MK já tem mais de 100 unidades aí pelo Brasil, a gente vai estar montando os nossos times, a gente pega os nossos jogadores de pro player, vai montar os nossos times e vai começar a participar de campeonatos. Então, a gente perdeu de BH lá, só que eles já estão treinando há 7 meses. Então, cara, eu falei assim, tá tudo bem, a gente tá há 2 meses aí treinando e perdemos. Mas, cara, a gente quer sempre estimular esse universo. Então, tem um menininho que ele tem 8 anos, ele joga muito bem em Fortnite. Cara, ele tá num nível muito alto e logo ele vai começar a ganhar dinheiro já jogando o campeonato. Então, ele tem um desafio lá até do nosso professor também, de fazer ele chegar numa divisão 9, se não me engano,
para ele começar a disputar campeonato valendo dinheiro mesmo. Então, a gente sempre vai estar estimulando, seja para campeonatos, seja para esse menininho de 8 anos, que é todo tímido, a gente coloca ele para fazer uma live lá com a mãe do lado, para desenvolver a oratória dele, enfim. Então, a MK ela é uma escola onde vai estar desenvolvendo os alunos, as crianças, para esse novo universo, seja da parte de tecnologia, programação, seja para a parte de esportes e game, que está muito em hype, está crescendo demais esse mercado de esportes, né? Darley, tu falou uma coisa que eu achei sensacional em relação às experiências que se possibilita na MK e de os pais incentivarem e quebrarem o paradigma de botarem seus filhos para terem essas experiências de fazer a construção de um jogo, o designer gráfico que está aí, o designer gráfico está no impresso, está no digital, quem está nos vendo pelo YouTube está vendo que antes tem uma capa, que tem até um nome específico, essa capa de podcast. Não, thumbnail ali. Thumbnail, isso. A própria Jovem Pan tem sua logo que foi feito por um designer gráfico e ela é aplicada em outros locais por causa desse profissional. E como também a edição de vídeos que vocês veem aqui, né, na própria estrutura. Então, o que a gente vivencia aqui, que tem de cursos, é o que a gente está vivendo hoje na vida real mesmo. Mas o que eu achei muito interessante foi o que tu falou sobre os pais darem possibilidade de a criança, o pré-adolescente, o adolescente viverem experiências nesse universo digital, mas que são experiências para aprendizado de vida, que nem tu falou agora de quebra de uma pessoa que é tímida, mas que deixem elas com uma formação de critérios do que ela quer para a sua vida profissional quando chegar aquele momento de a escolha do ensino superior. Perfeito. Tem uma frase do Kobe Bryant que eu gosto muito, que ele fala que a gente precisa expor as crianças as mais diversas experiências possíveis enquanto novas. Eu nunca tive a oportunidade de jogar golfe. Não sei se eu seria um excelente jogador de golfe. Nunca tive a oportunidade de fazer natação. Mas se eu fiz natação, se eu fiz judô, se eu fiz programação, se eu fiz um jogo, se eu fiz karatê... Isso tudo na infância, a partir do momento que eu tenho 17 anos, por exemplo, que eu vou ter que fazer, qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é a profissão que eu vou fazer. Se essa criança já fez, por exemplo, uns 10 cursos livres desse, eu gostei muito de programação, então eu vou ter mais afinidade com esse universo. Às vezes a pessoa é digital, ela não foi muito bem no karatê, por exemplo. Então, quando ela vai tomar uma decisão lá na frente, se ela teve diversas experiências passadas, ela vai ter uma chance de acertar e ser mais feliz, ter mais harmonia na vida dela, porque ela vai ter vivido mais coisas. Às vezes, se a pessoa nunca estudou nada de diferente, chegou lá no terceirão, se formou, e agora? O que é que eu vou fazer? Às vezes vai ser influenciada por um pai, vai ser influenciada por um tio. Só que qual foi a experiência de vida que ela vai ter, que ela teve para poder tomar? Eu gostei muito de programação. Eu sou desse universo digital. Ou não sou. Eu sou mais da natação. Sou mais do golfe. Então, a partir do momento que a gente vai expondo as crianças a novas experiências educacionais, a gente vai treinando elas, desenvolvendo elas já desde cedo. E naquele momento importante de qual carreira eu vou seguir, o que eu vou fazer, ela vai ter muito mais know-how, vai ter uma base muito mais consolidada para tomar uma decisão que vai balizar ali o futuro dessa criança. Porque pensa, se eu não gosto de ler, eu vou fazer direito? Será que faz sentido? Vou ter que ler muito. Talvez eu vou gerar uma frustração, vou jogar dinheiro fora, porque eu vou ter que pagar uma faculdade cara, 1, 2 semestres, até encontrar, não é isso que eu gosto. Então foi a primeira experiência que ela teve na vida dela. Então ela aprendeu que direito ela não gosta. Talvez educação física ela vai ter mais afinidade. Só que imagina, se ela tivesse essa experiência de ler muito lá na infância, talvez ela já ia, não gosto de ler, não curti isso, não vou fazer direito. Mas eu sou muito bom em exatas. Então, eu vou bem em matemática, em física, aqui, então vou fazer engenharia. Se essas experiências forem obtidas antes, eu vou ter muito mais base para tomar uma decisão ali na frente. Então pensa, a gente matriculando uma criança em game 2D, por exemplo. Ela vai aprender a desenhar, vai aprender a animar e vai aprender a programar. Às vezes uma dessas 3 áreas ela pode, ser um amor à primeira vista. E ali com 12, 13 anos ela já começa a se desenvolver. Não, programação aqui é um negócio que não tem mais volta. Eu gostei muito de fazer isso e quando eu tenho 12 anos, quando eu tenho 15 anos, quando eu tenho 16, 17, aí essa pessoa vai depois cursar jogos digitais, cursar uma faculdade de tecnologia, porque ela conhece, ela tem identidade com isso. E aí o pai vai pagar essa faculdade
e não vai ter aquele, pô, será que vai gostar? Será que não vai abandonar, sabe? Eu acho que vai ter muito mais segurança para traçar o futuro e a carreira dessa criança. Perfeito. Quando a gente também fala dessa questão de criança, adolescente, a gente sempre fala dos pais. É óbvio que a gente está num momento de transição de pais que pegaram um pouco da vivência digital, mas não são nativos digitais, diferente da criança. E aí vem sempre aquela pergunta assim, como é que eu consigo conciliar os cursos e a própria profissão gamer sem atrapalhar os estudos e os pais não considerarem que é uma bobagem, alguma coisa, porque às vezes dá conflito. Eu lembro que quando eu era novo, eu comecei a ter a inserção com videogame. E eu tinha, às vezes, a crítica da minha família que eu tava ali passando uma hora enquanto o dia tava com sol, alguma coisa. Só que eu também fazia uma analogia, eu argumentava assim, não, mas vocês jogam carta. Uhum. Então, eu argumentava. Mas hoje é uma realidade como a gente iniciou a nossa conversa aqui. Tá presente. O 5G tá aí, tudo, o ar-condicionado, toda a questão, ela vai exigir uma programação, mas essa questão de audiovisual, edição de vídeo, designer gráfico, game 3D, 2D, tá aí. Como é que se trabalha? Por que ter um curso? Qual é a essência? Qual foi a vivência que vocês tiveram da MK para... Pô, isso tem mercado e tem pessoas que são incompreendidas. Isso é muito legal, porque diz muito sobre a criação da MK. A MK surgiu de uma dor de uma mãe. A Patrícia e o Renato são os nossos fundadores e CEOs da rede, e eles têm um filho com déficit de atenção. E a Patrícia, que é a mãe, ela queria sempre colocar no filho as emoções dela, o que ela queria viver, as festas com 100 pessoas que ela queria fazer para o filho. E o filho já era dessa nova geração, já era um menino um pouco mais tímido, ele é um menino geek desse universo, e ele se sentia muito mal com essas festas. E até há um momento em que eles foram no psicólogo, e o psicólogo falou para a mãe, Patrícia, que o problema do filho dela era ela. Que ela queria colocar no filho as suas experiências, as suas emoções, o seu conceito de vida, mas o filho era digital, ele já era diferente. Então aí que deu o estalo de falar assim, cara, tem muito Henrique desse aqui no mundo, tem muito jovem fechado, jovem tímido, público geek. E daí que surgiu a MK. Eles não encontraram uma escola que cuida dessas crianças digitais. E aí o Renato, que é o marido da Patrícia, falou assim, cara, se não tem uma escola para isso, a gente vai fundar uma escola para cuidar desse público. Então, hoje as crianças são de uma era um pouco diferente, uma era mais digital. Esses paradigmas, essas objeções, a gente ouve muito dos pais. Às vezes é difícil eles entender como conciliar o ensino tradicional, esse novo ensino. Só que o ensino tradicional já está aí há quantos anos? Quantos anos um pouco engessado? Então agora que está surgindo novas oportunidades de ensino, fazer outras atividades extracurriculares junto, sabe? Então, cara, dá muito para conciliar. Às vezes, a gente precisa aproveitar o máximo da criança e não querer aproveitar só 5% em várias áreas diferentes. A gente pode talvez aproveitar 95% em uma área e explorar aquele talento. Às vezes a criança não nasceu para entender muito de história ou geografia, mas ela é uma pessoa que lida com resolução de problemas muito bem. Então por que eu não foco a atenção e o tempo dessa criança onde ela tem o maior potencial? Uhum. Então isso é um dilema que a gente precisa discutir caso a caso com cada família para entender qual que é a dificuldade que a criança está tendo, para poder orientar para o pai, pô, é legal, vamos estimular ele nesse jogo aqui, nessa programação aqui e lá. Só que é difícil, hoje ainda a gente sofre muito com esse paradigma de achar que isso é perda de tempo por falta de conhecimento talvez do mercado, não por mal. Mas a gente foi, desde quanto tempo a gente já trabalha com esse ensino tradicional, agora que a gente vem mudando esse conceito, a gente está entendendo melhor. O iPhone foi criado em 2007, algo muito recente, a gente está falando de 15 anos, 14 anos aí, sabe? Uhum. Então é muita coisa para mudar, para entender, mas acho que a gente está evoluindo bastante nesse aspecto. E logo a gente vai entender que a programação logo vai ser algo essencial para todo mundo. Porque quem programa é um bom solucionador de problemas. E problema todo mundo tem. Perfeito. E lembrando, né, que essa questão, cada vez mais a tecnologia está no nosso dia a dia, ela é presente, como também tem a questão do raciocínio lógico que se estimula, porque a criança faz lógica. Então, quando a gente fala também
que às vezes a gente só enxerga como entretenimento, ocupando espaço, e não, na verdade, como um treinamento, que é o que vocês estão trabalhando, essa questão do treinamento que mexe com o principal órgão nosso, que é o vital, que é o cérebro, é o raciocínio, que às vezes a criança vai ter o raciocínio de, pô, isso daqui é melhor aqui e ali, mas que ela aprendeu por causa do jogo, por causa da programação. Então é sensacional. E como eu falo, eu convido ali porque eu tive essa experiência como visitante, eu fui ali aleatório, como falei, e é uma estrutura muito legal para conhecimento, para questão de desenvolvimento humano, racional, lógico, e também na parte de entretenimento, principalmente para quem quer se inserir nesse mundo gamer como entretenimento e de possibilidades profissionais. Darlin, nossa conversa aqui, ela tem muito mercado para falar, que dá pra gente puxar um pouquinho sobre os jogos, coisa assim, mas como o tempo do rádio é limitado, então eu agradeço a tua participação e queria só que reforçasse mesmo que a gente falou sobre as possibilidades, mas não existe uma possibilidade sem a ação. Como é que a pessoa pode buscar mais informações sobre a academia, sobre a MK aqui em Blumenau, que fica ali no Shopping Neumarkt, horário de funcionamento, como é que ela pode fazer a visita, ela levar o filho dela, o adolescente ir lá, estimular para realmente ter esse conhecimento do que a gente falou agora? Legal, então a gente trabalha em horário de shopping, tá? Então é das 10 às 10 todos os dias. Domingo é das 2 às 20 horas. Tá, das 14 às 20, né, que é só 6 horas, mas a gente está trabalhando em horário de shopping. Então, enquanto o shopping está aberto, a MK está aberta, disponível lá para todo mundo poder visitar e conhecer um pouquinho melhor a nossa estrutura. A gente também tem um VR lá, que para a galera que nunca experimentou essa tecnologia, pode ir lá, a gente não cobra nada, é só por experimentação mesmo. Então, a MK, ela está no shopping, trabalha das 10 às 10, todos os dias, pode ir lá conhecer. A gente também é bastante ativo no nosso Instagram, que é MK Academy Blumenau. Então a gente posta bastante conteúdos ali sobre designer, sobre edição de vídeo, sobre jogos, como por exemplo conseguir o primeiro job para quem é designer, enfim, tem bastante conteúdo legal que a gente coloca no nosso Instagram ali. Mas cara, vão no shopping lá, o dia que for lá, não sei, dar uma volta com a família, passem lá. Pros pais que querem assistir um filme em paz, deixa os filhos lá jogando na nossa arena também, isso acontece. Os pais deixam os filhos lá para poder fazer as coisas dos pais, e aí a mãe compra roupa, enfim. Então, um lugar da MK é uma escola onde é que tem muito entretenimento. Então, se você tiver interesse na área de tecnologia, quiser ir no shopping conhecer lá, cara, as portas estão sempre abertas lá. A gente sempre tem um coordenador do pedagógico lá que vai orientar, vai poder explicar, tirar todas as dúvidas. E se quiser matricular também, já encaixamos alguma turma que está rodando. À noite, todos os dias de noite já tem aulas, então se vocês quiserem ver como funciona uma aula presencial lá, cara, vai das 7 horas da noite lá, todos os dias tem aula, então é legal para poder conhecer a estrutura, tá? Mas as portas estão abertas, a gente é uma escola diferente, uma escola que encanta quando as pessoas vêm, e a gente tá aí de coração aberto aí para mudar e poder educar essas pessoas da nova era, que é a era digital. É isso mesmo, e só reforçando agora quando ele tava falando ali, atrás dele tem o Elon Musk, que é dessa área de tecnologia. Tudo. Alguém vai falar, mas ele faz carro. O carro dele é só uma estrutura, que o que interessa ali de fato é a tecnologia embarcada, que é esse avanço. E então, às vezes, a possibilidade está na nossa frente, os exemplos estão em nossa volta, e só falta realmente a ação, e tá a possibilidade. Muito legal a nossa conversa, muito legal, fico feliz de ter vindo aqui na Jovem Pan e com certeza vamos fazer outra rodada aí de conversa, até falando como é que foi o campeonato, a primeira vitória. Esse aí nós vamos estruturar primeiro, depois a gente lança, mas acho que dá pra fazer uma promoção legal aqui com a Jovem Pan, eu acho que dá pra criar um código aí, Jovem 50, vamos dizer assim, Jovem 50, ficou legal esse aí. Então, pra quem ouvir esse podcast aí da Jovem 50, vamos falar assim, apresentar esse código lá no MK, a gente vai estar dando uma bolsa aí de estudo de 50%, então, pra quem quer realmente se tornar um maker. E MK é a abreviação de maker. Perfeito. Então, todo mundo lá é makers. Então tá. Então, Jovem 50 é o desconto, 50%, isso é o melhor investimento que tem, porque não tem no Brasil um investimento maior do que 50%. Então tá a possibilidade aí e vamos trabalhar em cima disso aí, gente. Fechou então? Fechou, valeu. Gente, seguimos aí, você se inscreve, participa, continue ouvindo 88,7 FM e também nos acompanhe, nos reacompanhe no youtube.com/Jovem Pan Blumenau.